alunos, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, nós vamos falar sobre quadriláteros. E vamos começar aqui com essa figura que possui 4 lados. Nós temos os vértices A, B, C e D. Temos duas diagonais e temos os ângulos internos A, B, C e D. Aí, esse quadrilátero possui 4 lados, nos quais são AB, BC, CD e AD, 4 vértices A, B, C, D e os 4 ângulos internos A, B, C e D. Temos também os ângulos externos, que é a letra E, F, G e H. E temos duas diagonais, que é traçado de A a C e de B a D. Todo quadrilátero ele pode ser decomposto em 2 triângulos, como a gente pode observar aqui, ó, formado por essa diagonal, em que a gente pode fazer surgir os ângulos internos A mais E mais F, que dá 180, mais C mais G mais H, 180, 180 mais 180 igual a 360. Então, quer dizer que todo quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é igual a 360. Em relação a certas características de seus lados, alguns quadriláteros eles podem ser classificados em paralelogramo ou trapézio, como a gente pode observar, sendo que o lado AB é paralelo ao lado CD, assim como o lado AD é paralelo ao lado BC. E quanto ao trapézio, nós temos AD sendo paralelo ao lado BC. No paralelogramo, a gente tem 2 pares de lados paralelos, já no trapézio nós temos apenas um par de lados paralelos. Existem também quadriláteros que eles não são paralelogramos e nem trapézio, como a gente pode identificar. Aí na continuação, vocês irão resolver aqui os exercícios, vou fazer com vocês só o primeiro aqui para você ter uma noção de como é. Nós temos aqui um ângulo externo, que é 3x mais 40, e nós temos aqui esse ângulo sendo 2x sobre 3, depois um ângulo interno, 2x menos 21 e x mais 13. Para poder resolver isso daqui, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 360. Como nós temos apenas algumas informações, nós temos que encontrar os valores aí, que no caso ele quer o valor de x. Então, a gente vai pegar x mais 13 e iremos pegar o valor de 180 menos o valor de 3x menos 40, ó, porque essa continuação aqui, ela é igual a 180. Como eu não sei quanto é o ângulo interno, então eu pego 180 menos 3x menos 40 aqui, ó. Para o 2x dividido por 3, a gente faz o mesmo esquema. Eu não sei qual é o ângulo interno, então eu vou pegar 180 menos 2x sobre 3, mais 2x menos 21 igual a 360. Resolvendo tudo isso, o x será igual a 48. Agora, para saber cada um dos ângulos, eu vou pegar, por exemplo, o ângulo A. Vai ser 180 menos 3 vezes 48, que é o valor que eu encontrei, mais 40. O valor de A será 76. Para B, mesmo processo, 180 menos 2 vezes 48 dividido por 3. O ângulo B será 148. Para o ângulo C, nós teremos aqui 2 vezes 48 menos 21, ou seja, o ângulo C é igual a 75. E para o ângulo D, 48 mais 13 igual a 61. Somando esses 4 ângulos, o meu valor será 360. Então, para calcular esse tipo de desenho, eu tenho que somar eles e igualar a 360. Aí, continuando aqui, nós temos o paralelogramo. No paralelogramo, nós sabemos que ele tem 2 pares de lados paralelos e a gente vai estudar as propriedades deles. Em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Exemplo, AD é igual a CB, assim como DC é igual a AB. Se nós pegarmos aqui o paralelogramo ABCD e traçarmos a diagonal que vai de A a C, a gente vai obter os triângulos ABC e os triângulos ADC, como a gente pode observar. Aí, olhando aqui, ó, o ângulo E, ele é igual ao ângulo H, o ângulo E é igual ao ângulo H. O segmento AC é o lado comum desses 2 triângulos aqui, ó.
Já também o ângulo F, ele é igual ao ângulo G. Então, pelo lado da congruência, ala, né, dois ângulos iguais e lado igual, nós temos que ABC é paralelo a CD. Então, nós temos o segmento AB sendo paralelo a CD, assim como o AD é paralelo a BC, ou seja, os lados opostos do paralelogramo são congruentes. A segunda propriedade é que em um paralelogramo os ângulos opostos eles são congruentes. Na terceira propriedade, ele diz que em um paralelogramo as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios, como a gente pode observar. Se a gente traça as diagonais AC e BD, nós temos 4 triângulos aí formados, sendo que o E é igual ao ângulo G e o H é igual ao ângulo F. Aqui, pelo caso de congruência L, a gente sabe que o ponto M, aqui onde as diagonais do paralelogramo se cruzam, sempre será o ponto médio dessas diagonais. Usando as propriedades que a gente tem, nós temos aqui, por exemplo, o EF valendo 5 centímetros, o MG valendo 3,2 centímetros e o perímetro do triângulo EFM valendo 10,84. A gente tem que determinar as medidas das diagonais EG e HF. Como a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que calcular EG para poder encontrar, né? Como o segmento GM é igual ao segmento ME, que é 3,2 centímetros, então a gente vai calcular 2 vezes 3,2, que equivale a 6,4. Aí, se a gente pegar EF mais FM mais EM, teremos 10,84, porque nós sabemos que EF vale 5 e que EM vale 3,2. Vai dar 8,2 menos 10,84. Então, o FM irá valer 2,64. Se a gente pegar aqui FH igual a FM mais MH, nós teremos aqui a informação que 2 vezes FM é igual a 2 vezes 2,64, que é igual a 5,28. No retângulo, o paralelogramo ele tem 4 ângulos internos retos. Na propriedade, as diagonais do retângulo eles são congruentes. Se a gente verificar a veracidade da propriedade apresentada usando a congruência de triângulos, a gente pode observar que para essa verificação a gente só tem que analisar os triângulos ABC e BAD. No losango, é um paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais. Na sua propriedade, nós sabemos que as diagonais do losango eles são perpendiculares entre si e que eles correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Por exemplo, o losango ABCD ao lado, se a gente traçar as diagonais AC e BD, a gente obtém o triângulo AMD. AMD aqui, ó. Então, AM é igual a CM. AM é igual a CM, assim como o BM é igual a MD. No quadrado, ele tem 4 ângulos internos retos e 4 lados com medidas iguais também. Esse caso, ele é um caso particular do retângulo e do losango. Já na sua propriedade, a gente sabe que as diagonais do quadrado, eles são congruentes. E são perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Então, nesse caso, como o quadrado é um caso particular do retângulo e do losango, ele apresenta as propriedades de ambos. Por exemplo, aqui nessa primeira figura, a gente pode observar que ele é tanto um retângulo como um quadrado, como também um losango. Aí, fazendo aqui, para fechar, nós temos o trapézio, em que ele possui o lado AB paralelo ao lado CD. O lado AB é a base maior e o lado CD é a base menor. O trapézio ele pode ser classificado em isósceles, retângulo ou escaleno. No trapézio isósceles, a gente tem os lados não paralelos que têm medidas iguais. Ó, AD é igual a CB. No trapézio escaleno,
os lados não paralelos têm uma medida diferente. Então, aqui, EH é diferente de FG. E no trapézio retângulo, um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Ou seja, IL é perpendicular a IJ. Assim como IL é perpendicular a LK. Na primeira propriedade do trapézio isósceles, os ângulos das bases são congruentes, 2 a 2, ou seja, tem a mesma medida. O ângulo A igual ao ângulo B e o ângulo D igual ao ângulo C. Na segunda propriedade, as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, AD é igual a BC aqui, ó. AD é igual a BC. E o ângulo A é igual ao ângulo B. Pronto, esses aqui são os conteúdos para vocês realizarem, que a gente passou agora, ó, só para fechar. Esse exemplo sobre trapézio. Nós temos aqui 4 ângulos, x, 4x menos 20, x mais 35 e 3x menos 15. Como ele é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360. Então, a gente vai pegar os 4 valores, somar e igualar a 360. Organizando aqui x com x e número com número, o x será igual a 40. Se a gente substituir, o ângulo B será 40, BAD. O ângulo AB, que no caso especificamente o B, né? Vai ser 4 vezes 40 menos 20, que é igual a 140. O ângulo C será 3 vezes 40 menos 15, que é igual a 105. E o ângulo D será 40 mais 35, que é igual a 75. Então, recapitulando, quando eu falo de triângulo, eu igualo a 180. E quando eu falo de quadrilátero, eu igualo a 360. Ok?